Olá, tudo bem? Eu queria te dar as boas-vindas ao terceiro dia do Vem Teme. Hoje termina o meu plano de conquistar o mundo e de te dar gratuitamente o plano perfeito para você se preparar para o Temer, o título de especialista em medicina intensiva da AMIB. Roda a vinheta. No primeiro dia, a gente falou sobre o concurso, essencial para quem está fazendo o concurso. Agora um spoiler. Assim que sair o edital, a gente vai dissecar o edital para você e vai tirar todas as dúvidas que você tiver. As dicas que a gente falou ontem foram conversar com amigos que tenham feito a prova no ano anterior, entrar no Telegram do Passar no Temer, lembrar que é melhor ler uma parte das referências da forma certa do que ler tudo da forma errada, realizar leitura dinâmica, realizar leitura analítica e crítica, criticar os pontos complexos, usar 2 marca-textos, um para os dados, conceitos e opiniões simples e outro para os conceitos e opiniões complexos, registrar os dados à mão em um caderno e transformar o seu registro em uma pergunta. Que outras dicas eu posso te dar para a sua preparação? Teve uma dica que eu falei, mas eu não escrevi e ela é muito importante. Começar o estudo pelos livros de medicina baseada em evidência. A sua velocidade na capacidade crítica, quando você lê as referências, aumenta bastante com essa estratégia. Outra dica, eu falei que é melhor ler uma parte das referências da forma certa do que ler tudo da forma errada, e que lendo da forma errada você lê tudo em um mês. Então eu vou te abrir os olhos. Lendo da forma certa, você não vai ler todas as referências antes da prova. Você não vai ler todas as referências antes da prova. Então eu desisto? Só passa quem faz mais de uma vez? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero tirar esse peso das suas costas. Você não vai ler tudo. Vai fazer pela primeira vez e vai passar. Mas isso não significa que você pode largar de mão e relaxar. O Elmo disse que eu ia passar, então vou relaxar, não precisa ler tudo, está tranquilo. As 2 palavras que eu tenho para você são frequência e constância. Mantenha frequência e constância no seu estudo. Isso significa que você precisa estabelecer um ritmo, um número de vezes por semana que você estuda e um número de horas por dia que você estuda. Essa é a sua frequência. Frequência é mais importante do que carga. Não adianta você estudar um dia por 14 horas e não aguentar mais pegar um livro por uma semana. Eu não tenho um número mágico de frequência para você, isso depende de você. Mas eu te digo a definição da frequência ideal. Frequência ideal é o número de dias por semana, é o número de horas por dia que você consegue repetir todo dia. Vou repetir. É o número de dias por semana, é o número de horas por dia que você consegue repetir todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. O que define a frequência ideal é a constância. Pode ser 1 hora por dia, todo dia? Olha, eu confio mais no candidato que começa o ano com 1 hora por dia e vai aumentando do que o candidato que começa com 4 ou 5 horas por dia. Porque estudo para a vida é 15 minutos por dia. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma maratona. Mesmo assim, se você sai de 15 minutos, você não está pulando para 4 ou 5 horas. Estudar exige esforço, bunda na cadeira, é mais difícil do que correr uma maratona ou nadar uma travessia. Já dizia o Clóvis de Barros Filho. Igual ao esforço físico, ou mais até, o cuidado com o corpo e com a mente são essenciais se você quer executar um plano perfeito. E dentro dos cuidados com o corpo e a mente, o aspecto mais importante é, sem dúvidas, o sono. É durante o sono REM que as novas redes neurais se formam e o conhecimento é fixado. Inclusive, tem um ponto essencial quando a gente fala de uma preparação, e principalmente sobre um plano perfeito de preparação. Além de estudar
e aprender, não esquecer. Olha que maravilha, né? A melhor dica que eu podia dar para você é essa. Olha, você quer passar na prova? Não esquece a matéria, só isso, não esquece. Gostou dessa dica? Para aprender, não esqueça. O nosso sistema de vias neuronais ele é extremamente eficiente e ele usa muito menos redes neurais do que a gente pode usar, na verdade, do que a gente tem. O que acontece é que se uma nova rede neural tenta se formar durante o sono REM e na vizinhança, na adjacência, tem uma rede inativa há algum tempo, a rede nova tende a canibalizar a inativa. Os filhos de imigrantes, por exemplo, aprendem facilmente um novo idioma e esquecem o original. Mas por que o imigrante tem mais dificuldade de aprender o idioma e esquecer o antigo? Porque ele falou esse idioma por mais tempo. Esse conhecimento foi estudado muito antes da moda da neurociência, até nos filmes da Disney. Então, aliás, o Divertidamente, né, assisti com meus filhos, se amarraram também. Muito maneiro. Bom, então esse conhecimento sobre o esquecimento foi estudado pelo filósofo alemão Hermann Ebbinghaus. Ele determinou a curva média de decaimento da retenção do conhecimento. E o melhor, o que você precisa para evitar esse esquecimento. A máxima de Ebbinghaus era: para evitar esquecimentos, programe rápidas e frequentes revisões dos tópicos estudados. Então imagina, dia zero. Dia zero você vai estudar, vai fazer suas anotações e no mesmo dia, antes de dormir, antes do sono REM, você vai reler as suas anotações. Essa foi a sua primeira revisão. Aí você dorme com tranquilidade. No dia 2 ou dia 3, você vai reler as suas... A gente está vendo aqui. No dia 2 ou dia 3, você vai reler as suas anotações e volta para 100%. Observa que, após a segunda revisão, o decaimento da retenção é menos proeminente. O decaimento é mais lento. No dia 10, você faz a terceira revisão. Observa que o decaimento é menor ainda. No dia 25, esses são os números clássicos de Ebbinghaus, no dia 25 você faz a quarta revisão. Decaimento quase nulo. A próxima revisão poderia ser após 3 meses ou na semana anterior à prova. Aliás, a semana anterior à prova deve ser uma semana só de revisão. Com essas, pelo menos, 13 dicas, você tem condições de ter um plano perfeito para a preparação para o TEME. Você tem tudo o que você precisa para se organizar, saber o que estudar primeiro, para onde ir, como manter a disciplina de estudos, ganhar efetividade e, consequentemente, ganhar tempo. Você pode fazer tudo isso sozinho, perfeitamente possível, ou, muito melhor, você pode seguir esse caminho acompanhado. Como eu disse no primeiro dia, eu ajudo amigos e alunos a se prepararem para o TEME desde 2014. Essa ajuda passou a ser feita de uma maneira formal, na forma de um curso, em 2019, quando eu criei o Passar no TEME, o curso preparatório do TEME da Arbo. E como é o Passar no TEME? Esse ano a gente fez algumas modificações na nossa estratégia didática do curso. A gente acrescentou mentorias semanais individuais ou em grupo, a critério do aluno ou dos alunos. A mentoria tem o objetivo de desenvolver a leitura analítica e a leitura crítica simples e complexa. E como é que é exatamente a mentoria? A gente começa a semana com a designação de um trecho, aproximadamente 2 páginas das referências para o aluno. Então eu vou colocar na nossa ferramenta de trabalho em grupo, eu vou colocar lá no seu nome 2 páginas. Aí você, o que você vai fazer? Você vai realizar a leitura analítica, a leitura crítica e vai confeccionar um texto com os principais dados, fatos e opiniões do texto. Se houver alguma referência que seja primária, e eu vou te ajudar a identificar que tem uma referência primária ali, o aluno faz uma análise crítica do artigo.
eu estou à disposição para conseguir qualquer artigo para vocês. Na mesma semana, a gente faz a mentoria, individual ou em grupo, sobre a análise com o objetivo de crescer em pensamento crítico. Na segunda-feira seguinte dessa semana da mentoria, eu libero 2 aulas completas com os assuntos da mentoria. Você assiste às aulas, faz suas anotações para revisão, faz as questões referentes ao tema, você adota o modelo de revisões periódicas de Ebbinghaus até o dia da prova. Elmo, que questões? As aulas e as questões comentadas ficam na nossa plataforma de EAD da Arbo, abaixo do último bloco do tema. Como assim bloco? Seguinte, é muito raro que um indivíduo tenha sanidade e atenção para assistir direto 1 ou 2 horas de aula. Inclusive, num estudo da plataforma EDX, que é uma plataforma de Harvard e do MIT, foi demonstrado que a atenção dos indivíduos começa a decair com 8 minutos. Por isso que as nossas aulas são divididas em blocos de 6 a 10 minutos. Você vai curtir tanto que com 10 minutos a sua atenção vai estar alto nível, alto nível. O pessoal fala top, top, vai estar top. Não acredito, Elmo. Você vai pegar o Parrilho e vai transformar o Parrilho numa aula maneira? Olha, eu vou tentar, mas assim, maneira didática tudo bem, mas maneira, né? Eu estava pensando, na verdade, num outro tipo de aula, porque a gente tem 3 eixos. A gente tem o eixo de formação. O eixo de formação é um eixo com medicina baseada em evidências, hemodinâmica, respiratório, ultrassonografia, neurointensivismo e gestão. Essas são as aulas que vão muito além do Parrilho e são as aulas que mais me dão orgulho no curso. São os temas que costumam ir além do Parrilho na prova, principalmente na segunda fase. O eixo de conteúdo é o segundo eixo, que acompanha o Parrilho, 2 capítulos por semana, uma mentoria por semana, uma aula por capítulo, e o eixo de habilidades. O eixo de habilidades, ele é o treinamento para a segunda fase. O cronograma total do curso vai de 31 de janeiro até a segunda fase da prova, sendo que o cronograma do eixo de formação vai de 31 de janeiro até junho de 2022, o cronograma do eixo de conteúdo vai de 31 de janeiro até agosto de 2022 e o eixo de habilidades de setembro até novembro de 2022. Resumindo, você vai ter mentorias semanais para desenvolver o pensamento crítico, aulas do eixo de conteúdo com os capítulos das referências, aulas do eixo de formação para se aprofundar nos temas mais importantes da medicina intensiva, aulas para a segunda fase, banco de questões comentadas online. Já esquecendo, um grupo exclusivo dos alunos no Telegram comigo. Me perguntaram no grupo sobre material escrito. Não, a gente não tem material escrito, nosso material é 100% multimídia e baseado em metodologias ativas, tanto na mentoria quanto na resolução do banco de questões. Quem vai produzir o material escrito é você, né? Vão ser as suas anotações, base das suas revisões. O valor da matrícula é 12 de 599 ou 5.990 à vista. E as mensalidades? Né? Se a matrícula é essa, quanto é que é? Não tem mensalidade, né? É isso. Matrícula, mensalidade, né? Tudo junto, sem pegadinha. Tá? Esse é o valor total do curso. Elmo, tem algum bônus? Bom, depois de saber que a gente tem mentorias semanais, aulas do eixo de conteúdo, de formação, aula para a segunda fase, tudo baseado nos melhores e mais modernos princípios didáticos, banco de questões comentadas, grupo exclusivo no Telegram, você quer saber se tem bônus. Então, tem bônus. Claro que a gente quer que você passe de primeira, mas alguns colegas levam mais de 1 ano, é normal. E tem quem quer se preparar em 2 anos. Por isso, no Passar no TEME, você só faz uma matrícula, uma única vez, e tem o acesso garantido até a titulação. Não é acesso só às aulas desse ano. É um novo curso, todos os anos, até você passar. Beleza? Espero que a gente esteja junto a partir de segunda-feira e que a gente consiga juntos passar no TEME.
Não deixe de compartilhar esses vídeos com seus colegas e amigos que estejam se preparando para o TEME. Não deixe de dar o like, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber nossos novos vídeos e se inscrever no Passar no TEME. Um abraço.